Primeiramente, boa noite. Vamos começar a web conference do dia 8 de maio de 2013. Eu sou a professora Liliane. Apesar de vocês terem lido o conteúdo das mensagens que eu deixei lá e da própria comunicação que nós tivemos via fórum, vocês não me conhecem pessoalmente. Então, o objetivo dessa web conference hoje é fazer, de uma certa forma, os tópicos principais das unidades 5 a 8, que já foram estudadas e trabalhadas, tá? As unidades 5 a 8, elas têm os seguintes nomes, conforme está na tela de vocês. Aspectos táticos da comunicação de um evento, que são as atribuições da Comissão de Comunicação e Divulgação desse evento. Os aspectos operacionais da comunicação, relativo aos materiais de divulgação segmentada e de massa. As tecnologias atuais no contexto dos eventos e onde se insere, inclusive, a questão da comunicação digital, né? E as redes sociais no contexto estratégico dos eventos. Então, começando pela unidade 5, que aborda a questão tática da comissão que está responsável pela divulgação do evento. Então, às vezes, a gente acaba confundindo a comissão responsável pela organização do evento com a comissão responsável pela divulgação e comunicação desse evento. Essa unidade 5, e a nossa disciplina como um todo, ela trabalha especificamente a questão da comunicação. Então, nós temos aí na tela que as principais atribuições da equipe responsável pela tática, né, o aspecto tático da comunicação, vai ser a criação da marca. Aí a gente não tem mais o costume de chamar nem de logotipo, nem de logomarca, porque o nome e o desenho, né, que era o tipo e marca, se confundem, então a gente fala tudo como marca hoje. E também as peças que vão compor a divulgação do evento externamente. Então, o que é o externo ao evento? Aquilo que vai procurar tanto conseguir participantes para o evento, não importa se ele seja gratuito ou pago, patrocinadores, apoiadores do evento, parceiros para o evento. Então, essa comunicação que estará externa ao evento, ela vai trabalhar todo o público que está fora do evento. Também é responsabilidade tática, ou está dentro das atribuições táticas, a estruturação da comunicação entre aqueles que estão envolvidos no evento. Então, eventualmente, entre a comissão de divulgação, comissão financeira, a comissão de divulgação, a financeira de inscrições, as comissões, os dirigentes do evento de forma geral, porque muitas vezes a gente não entende porque essa certa burocracia, ou parece um pouco complexo, só que existem eventos que são muito grandes, então eles se dividem em inúmeras comissões. Nós temos agora o exemplo, né, da Copa das Confederações, Copa do Mundo, que vai acontecer aqui no Brasil, e aí você tem uma série de pessoas e de equipes envolvidas, né, que a gente pode até chamar, nesse ponto, dos players envolvidos internamente. E também é responsabilidade da parte tática elaborar a sinalização que será feita no evento, no acontecimento, que não precisa ser necessariamente apenas dentro do local. Pode ser a sinalização que vem nas imediações, como chegar, que tipo de condução pegar. Às vezes, a gente vê até no interior, quando tem casamento, as pessoas colocam faixas, cartazes em postes, porque é a preocupação que a pessoa consiga chegar ao local do evento. Depois do local do evento, você vai ter também o próprio deslocamento da pessoa dentro do evento, para que ela ache primeiro o evento e depois, se o evento tiver utilizando salas diferentes, instalações diferentes, a pessoa possa se achar, tá? Se vocês quiserem uma dica, agora em maio acontece um evento que chama-se Convenção das Bruxas, lá em Paranapiacaba, e ele usa muitos
lugares de Paranapiacaba. Então, o próprio evento da Convenção das Bruxas em Paranapiacaba, ele tem mostrado na programação as fotos dos locais, para que as pessoas tenham certeza que estão indo ao lugar certo. Isso é importantíssimo, né? Para quem trabalha com essa área. E também para a gente que trabalha com eventos entender que todo participante, ele tem uma insegurança quando ele chega num evento. Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Também existe insegurança de um fornecedor, de um palestrante. Então, quanto mais o público tiver segurança, né, certeza que está no lugar certo, no momento certo, mais as pessoas estarão abertas a receber a mensagem que o evento vai passar, tá? Só para lembrar que na unidade 5, onde a gente fala de imagem e mensagem que vão ser passadas para os participantes do evento, essa imagem, essa mensagem, elas foram criadas por quem? Por aquelas pessoas que compõem as equipes mais estratégicas do evento, tá? E isso nós vimos na unidade 4. E essa imagem e a mensagem que devem ser identificadas, o que eu quero que as pessoas levem como lembrança do meu evento, que é a imagem, o que eu quero que as pessoas entendam para que eu fiz esse evento, que é o próprio sentido do evento existir, é a mensagem, tá? Então é importante, quando eu vou criar a marca, criar as peças, para divulgar o evento, que eu deixe claro, que eu entenda, né, primeiro, depois deixe claro qual é a imagem, qual é a mensagem pretendida, certo? Então, às vezes, o organizador de eventos, o profissional de eventos, ele não se atenta a esse tipo de detalhe, né? Porque no briefing, às vezes, nós somos mais preocupados em saber o que o cliente espera do acontecimento. Mas não fica claro o que o cliente quer com esse evento enquanto mensagem, o que ele quer passar, né? O que ele está comunicando, e também como ele quer que seja visto ele como promotor, e também o evento como um todo. Isso é importantíssimo, né? Se a gente falar, por exemplo, um evento com verba pública, ele tem que ter um cuidado, porque se ele for luxuoso demais, ele pode causar nas pessoas uma certa desconfiança, de desvio de verba. Então, o equilíbrio é importante nesse momento, tá? Esses tópicos, os 3 tópicos, são os tópicos que trabalham as principais atribuições da equipe tática num evento, ok? Na unidade 6, nós temos já os aspectos operacionais, desculpa, da equipe de divulgação e comunicação do evento. Para trabalhar o aspecto operacional, que é uma questão muito mais mão na massa, então fazer o texto exato que vai dentro das peças criadas, aplicar o logo nas peças, nós temos como norte, né, o que pode nos nortear, a teoria do 5W, que elas respondem a perguntas essenciais e que nós vemos muitas vezes em peças de eventos que não dão sentido, porque falta o quê? O 5W. Quais são os 5W? É a pergunta who, que significa o quem, né? Para nós em eventos é quem convida? Quem é esse que chama para o acontecimento? É importante identificar quem é que está envolvido nesse evento. Nem sempre apenas o promotor. Nesse caso, se você tem um patrocinador de peso, um apoiador de peso, você pode identificar como aquele que também faz um co-convite, né? Tem uma coparticipação e está envolvido no acontecimento. O what? O que é o evento? É uma palestra? É um workshop? Nesse momento, a gente não tem que se preocupar muito com eventos que estão na moda. Teve uma época aqui no Brasil que cursos de palestras ficaram extremamente mal vistos, né? Porque as pessoas se cansam, e tudo era workshop. Só que o conceito inicial de um workshop não é parecido nem semelhante a uma palestra. Então a pessoa vai com uma expectativa, imaginando que o evento é uma coisa, e aí quando ela chega pode ser outra. E você tem um problema de insatisfação. Então, deixe claro, de repente não precisa colocar
exatamente o tipo do evento, porque às vezes as pessoas não sabem também o que é, mas ponha como vai ser essa dinâmica, como é que vai funcionar, tá? É gratuito, é pago, é só palestra, tem participação, tem que estudar antes, para que público é dirigido, isso é importante. A outra questão que se coloca é o quando, ou where, a data e o horário. Às vezes, os eventos permanecem por dias, né? No caso aqui da Copa das Confederações, que nós estamos tão perto do acontecimento, ela dura mais ou menos 15 dias. Então, o período é importante. O horário de cada jogo vai ser divulgado a partir do momento também que você tem as chaves iniciais já são divulgadas, mas quando vai acontecendo a competição e vai se identificando os participantes de cada jogo, identificando data e horário. Horário, nem sempre pode ser o horário fixo em termos de horas e minutos. Às vezes você dá um período da tarde, período da noite. Desculpa de novo. Muitas vezes, isso tem sido muito comum, horário de término, para que as pessoas possam se organizar em termos de volta, eventualmente, até porque tem bebida alcoólica, vão beber, querem que alguém busque, querem deixar em casa avisado que a hora chega. Você quer uma festa infantil, por exemplo, seu filho vai, você quer buscá-lo, que hora termina? Isso é importante identificar para as pessoas, quando acontece esse evento. A outra pergunta, extremamente ligada ao quando, é o onde, ou when. Qual é o local desse evento? Aí, pessoal, não é colocar local apenas como salão nobre do edifício Blablu. Você não diz nada. Onde fica o edifício Blablu? Como é que faz para chegar? Ponto de referência. De repente, aqui você até falar um pouco sobre estacionamentos próximos. Se a peça permite, você pode dar alguma indicação. É importante também, voltando ali para o quem convida, você verificar se a sua peça vai ter necessidade ou não de ser identificada. Então, você vai pôr um telefone para informações, um telefone para confirmação, para as pessoas poderem ligar, é um site, porque aí você faz uma peça mais resumida e as pessoas vão procurar dados adicionais, tá? E, por fim, o porquê ou o why. O why, né? O why do mineiro. Por que que eu vou? Por que que eu vou nesse evento? Porque isso é importante para a empresa? Porque esse curso, esse aprimoramento é importante para a minha carreira? Porque esse artista é um dos artistas mais conhecidos? De qualquer forma, é a argumentação. Dependendo do tipo de evento que você vai organizar e a peça que você vai criar, coloque um argumento de venda, que não é necessariamente venda porque o evento é pago. Não. Identifique para a pessoa por que ela tem que ir. Tá? Isso é importante. Nós temos uma tendência de uns anos para cá em deixar a comunicação de um evento mais pessoal, mais atrativa, mais chamando a pessoa para participar. Tá? Sem usar aquelas coisas de jargão, né? Ah, você é muito importante para nós, mas dá argumentos para que a pessoa possa se decidir entre um evento e outro, porque fato é, nós temos muitos convites para eventos o tempo inteiro, e eu vou me decidir qual que eu quero realmente participar, tá? Continuando a unidade 6, nós fizemos aí uma identificação dos principais veículos que se usa na área de eventos, né? O cartaz ou o banner, que são feitos para chamar a atenção, é uma visualização que vem de longe, eu tenho que ver aqueles dados básicos, o que é, quando é e se é pago ou não, e como é que eu faço para me informar, tá? Então, tem que chamar a atenção da pessoa para que ela possa, de repente, se aproximar, anotar, ou mesmo identificar logo que se trata daquele evento. No caso do banner interno dentro do evento, eu já vou identificar logo que é por ali que eu tenho que ir, né? Por uma flechinha, a marca, muitas vezes as pessoas nem escrevem nada, tá? A mala direta, que pode ser também chamada, no caso de e-mail marketing, vai ter vários nomes, ela pode ser mandada por e-mail ou via correio. Isso vai da necessidade do evento. Hoje em dia, obviamente, a maioria de nós trabalha com mala direta, é muito mais barato.
mais sustentável, mas as empresas, algumas, ainda continuam usando correio, certo? Então, se você vai usar correio, use para enviar alguma coisa que faça sentido. Não talvez apenas um papel, mas um papel que vem com uma caixinha, que vem com alguma coisa. Isso aumenta o custo? Aumenta o custo. Porém, dá sentido à comunicação que você vai fazer. No próprio, na própria disciplina, a gente coloca algumas figuras de exemplos e é fácil de encontrar exemplos na própria internet, né? Muitas vezes as pessoas chamam isso de marketing direto quando você mandar alguma coisa que seja relativa à compra. Mas existem convites que são feitos de forma muito interessante. Você vai convidar uma degustação, pode mandar uma taça, uns talheres, vai convidar alguém para cozinhar, né? Eventos que trabalham com relacionamento, pode mandar uma frigideira, uma panela, uma receita. Isso fica tangível, a pessoa sente o evento, né, nas mãos, tira um pouco dessa invisibilidade, intangibilidade que o evento tem até o momento em que ele começa a ocorrer. Outro assunto, outro detalhe, outro veículo que nós temos, e aí a gente divide em dois, porque eles são semelhantes, mas não são a mesma coisa, é o teaser e o save the date. O teaser, ele nasceu da propaganda. Então, o teaser tem por objetivo chamar atenção, mas sem identificar qual é a nossa mensagem. O que é esse evento? Você não vai falar, tá? Então, ele muitas vezes não é usado na área de eventos, porque às vezes, se você mandar a marca, a pessoa já sabe que é o evento. Se você não mandar nada, a pessoa não liga ela é concreto, porque ela não está tão familiarizada com o seu evento, porque ele também pode ser a primeira edição. Então, na área de eventos, começou-se a usar muito o Save the Date, que não é igual ao teaser. Por quê? Porque ele já manda indícios do que é aquele evento e data. Ele pede para a pessoa reservar a data. Por que isso? Porque às vezes você está organizando um evento, você não tem a programação completa, ou você vai fazer um casamento, você não quer já anunciar o casamento, onde vai ser, até porque você pode estar fechando. Tem casamentos hoje que se organizam com muita rapidez, né? Você pode também, de repente, uma festa de final de ano de uma empresa, a empresa não quer falar onde é, porque isso vai dar um monte de comentários, ela quer deixar um pouco de surpresa para as pessoas, criar um buzz interno e tal. Então, o que ela faz? Ela manda o anúncio para que as pessoas se agendem. Porque caso ela não mande, pode haver o risco de, quando ela mandar o comunicado, todo mundo já tem um compromisso. Então, as funções são semelhantes do teaser e do save the date, ou seja, eles têm a função de anunciar alguma coisa de forma não completa. No caso de ambos, nós eliminamos a necessidade de 5 Ws, porque eles querem mesmo causar uma surpresa, causar algum tipo de espera, né, de ansiedade, mas o teaser vai trabalhar com um anúncio que não identifica exatamente o emissor da mensagem, é algo muito breve, geralmente para lançamento de produto, porque aí mostra alguma coisa do produto, e o Save the Date não, ele já indica a data minimamente e muitas vezes o próprio quem é que convida. Eu te convido a agenda aí, tá? Lançamento de livros se usa muito, porque você não manda o livro ainda, às vezes não tem a capa pronta, então se usa o Save the Date. E a newsletter, o que é? Olha, uma newsletter é sempre uma circular. E dentro de um evento, ela pode ter, assim, inúmeras aplicações, inclusive em eventos grandes, não precisa ser apenas uma. Eu posso ter uma newsletter que circule internamente para as equipes responsáveis se atualizarem sobre o evento que vai acontecer, o que tem sido tomado de decisão, de atualizações. E ela também pode ser mandada para futuros participantes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos se usa muito, em eventos, eles mandam newsletters com pequenos artigos, né, dos próprios palestrantes, e aí eles chamam a sua atenção que aquela pessoa está lá no evento, eles falam, olha, já participe desde já, mandando a sua sugestão, o que você acha disso, então ele já começa uma interatividade antes do evento. É uma forma também de criar
além de diferencial, uma certa tangibilidade. Não é a mesma coisa de um convite recebido na sua casa com um objeto, mas eu já começo a participar do evento antes mesmo dele ocorrer, e isso também me faz pensar que, muitas vezes, antes de desistir de participar, né? Muitas vezes as pessoas querem participar, se comprometem, reservam vagas, eventualmente pagam, mas não vão, né? Se a gente pensar no sucesso total de um evento, não é apenas o dinheiro em caixa, até porque tem eventos que nem têm esse objetivo de dinheiro, mas são pessoas, é o público que vai participar, pessoas interessadas e que tenham algo a acrescentar, que tenham algo a dividir, tá? Com as outras pessoas que estão ali, né, elas acabam até somando, ok? O terceiro tópico da unidade 6, que é a parte operacional, é a assessoria de imprensa. O que é a assessoria de imprensa de uma forma mais resumida? É o estabelecimento e a criação de um relacionamento que qualquer organização ou pessoas, no caso de celebridades, fazem com a imprensa, a mídia. Seja ela impressa, seja ela oral, qualquer tipo de mídia, tá? Mídia, no caso, imprensa mesmo, né? Não como um veículo, pode ser jornal, televisão, rádio, o que seja. A assessoria de imprensa, ela, na verdade, o objetivo primeiro dela é que você crie um relacionamento. Então, que o jornalista saiba que você existe, que a sua empresa existe, que ela fala sobre tal assunto, que ela organiza determinados eventos. E, assim, primeiro momento, geralmente é difícil a imprensa divulgar notícias. Porque, às vezes, o que você vai mandar para ela não é naquele momento importante. Mas você começa a passar para a imprensa, primeiro, que você tem uma regularidade de notícias, que você tem conteúdo para passar. E o que acontece? Quando ela precisa, muitas vezes, a imprensa precisa de pauta, a gente chama isso de pauta, ela pode te procurar. Então, primeiro momento, o objetivo da assessoria de imprensa é se tornar fonte de informação, tá? Porque na hora que o jornalista te entrevista e faz uma reportagem, coloca você como uma fonte segura de informação, você, no caso de sua empresa também, né, seu cliente, você já passa para ser um status de formador de opinião, tá? Junto aos formadores de opinião, que são, nós consideramos a própria imprensa. Como é que eu posso me relacionar com a imprensa? De duas formas. Uma é o tal do release, que é um resumo, né, utilizando muito o 5W, muito. Tem que fazer um release pensando o tempo inteiro no 5W e que você vai mandar com conteúdo daquilo que você vai noticiar. Se é um evento, vocês vão falar onde é o evento, que é, quem promove, quem participará, onde será, se é gratuito, não é. Vai dar uma indicação de maiores informações. Se não é a primeira vez que ele acontece, você pode eventualmente fazer um resumo de como foram as outras edições. E aí você comunica as empresas. Você pode programar isso. Então, eu vou mandar o primeiro quando começam a se falar do evento. Depois, eu vou mandando conforme o evento também chama atenção, né? Grandes eventos, de novo voltar para a Copa das Confederações, eu gosto de pegar um exemplo e trabalhando esse mesmo exemplo. Então, de novo, no caso da Copa das Confederações, eles têm toda uma equipe até para atender a empresa, porque na verdade eles são talvez até mais procurados do que procurem, né? Porque tudo que eles têm para falar é importante. E a outra coisa, eu vou pedir uma desculpa já pelos próximos tossidos. A outra coisa é o que nós chamamos de sugestão de pauta. Então, de repente, o seu evento vai trabalhar um aspecto, sei lá, de responsabilidade socioambiental, mas não é um evento conhecido, você não é conhecido, seu cliente às vezes não é conhecido. O que você faz? Você pega esse tema, de repente vai trabalhar com o plantio de árvores numa cidade do interior. Então você vai falar, você pode sugerir uma pauta dizendo assim, que
de repente, vai estudar, obviamente, né, aquela cidade, aquela região tem carência de verde, foi muito devastada por situação A, B ou C. Então, determinadas árvores, determinadas plantas podem fazer muita diferença no local, mas não adianta as pessoas acharem que as árvores, ou qualquer tipo, né, de reflorestamento, não só de árvores, às vezes arbustos e tal, são importantes. Então, você faz toda uma consideração, introduz o assunto, fala da região, depois você fala do seu evento como um que vai ajudar, tá? Porque você, no caso, não é a principal notícia, mas você usa a atuação para poder atrair a atenção da imprensa e formar uma imagem, né? Se de tudo você não sair, não for divulgado, sei que o cliente não gosta muito disso. O cliente adora aparecer, né? Só que a gente também tem que ser muito claro e honesto com o nosso cliente. Olha, você tem uma notícia interessante até ter outra mais interessante que você. Isso é um fato, não tem como, tá? A gente que trabalha com imprensa muito, eu não sou jornalista, mas eu trabalho com imprensa, tenho amigos jornalistas, é por aí. Você estava na pauta, fizeram de repente a sua reportagem, às vezes eles vão, eles filmam, entrevistam, seja, mas você não saiu. Por que você não saiu? Não saiu porque aconteceu algum fato que tirou o seu lugar. Isso acontece. Talvez depois, mais pra frente, se for uma notícia que não seja temporal, a gente chama de atemporal, né? Ela não estava com data e hora para acabar. Esse caso da cidade, por exemplo, não é um caso que tenha data e hora, porque você está falando de uma situação. Ela pode aparecer perto de um feriado, no momento em que a imprensa não vai ter aquela notícia, porque eles guardam, tá? Eles guardam bastante. Então, são as duas formas de relacionamento. O organizador de eventos tende a trabalhar mais com release. Agora, existe vamos dizer assim, uma restrição da imprensa em atender pessoas que não são formadas em jornalismo, ou pelo menos na área de comunicação. Então, o que o organizador de eventos tem que fazer? O organizador de eventos, se for um evento grande, contrata alguém para trabalhar junto, ou uma própria assessoria de imprensa pequena, ou mesmo um jornalista, que vai trabalhar ali, junto com a sua equipe, tá? Até porque os jornalistas são bons no release, nessas sugestões de pauta. Eles são pessoas falando com pessoas que pensam de forma semelhante. Então, eles têm muita noção do que vai ser interessante e do que não vai ser interessante, ok? Acabando ali a unidade 6, e já iniciando a unidade 7, nós temos a aplicação das tecnologias atuais, tá? Eu tive uma preocupação de não me focar nessa unidade em tecnologia, porque tecnologia cada dia aparece uma nova. Então eu pesquisei 4 áreas, né, onde se usa a tecnologia. A primeira delas é a questão do próprio gerenciamento do evento. Lá, na unidade, tem um exemplo de um site que é gratuito, eu coloco as vantagens dele. Então, você tem empresas especializadas em planejamento e gerenciamento do evento, mas o organizador, o profissional de eventos, ele tem que saber para aquele evento o que é que ele precisa. Ele não pode, de repente, comprar um pacote muito fechado, um pacote muito aberto, que ele não vai usar o que tem, ou vai precisar de algo que ele não tem. Então, primeiro você tem que planejar exatamente o que eu preciso para o meu evento, para depois, eventualmente, usar um dos fornecedores da área. Alguns fornecedores, inclusive, deixam você testar os programas, tá? De gerenciamento, para você ver se aquilo vai ser adequado a você ou não. Eu conheço alguns, eles são muito receptivos, eles têm, assim, eles têm muita dedicação no que fazem, entendem bastante de evento, então, de repente, até você pode pedir sugestões, e eles também estão muito antenados no que acontece de novidade, para te dar uma sugestão, de repente, que você vai precisar, tá? Outro tópico é a questão dos cenários tecnológicos, que, basicamente, acabam ficando nas projeções que acontecem nos eventos. Esses cenários, eles muitas vezes são tão impactantes
que eles se confundem com o próprio acontecimento. Eles acabam virando mais do que cenário, eles são parte do acontecimento, né? Não é algo que fica atrás, só compondo visualmente algo. Eles acabam criando vida própria, então eles se fundem com o acontecimento e acabam, inclusive, auxiliando o organizador a passar a mensagem que ele quer com o evento. Então, às vezes, você pode optar, dependendo do seu evento, dependendo da sua verba, por algo que seja tecnológico. É o que as pessoas falam, né? A imagem, às vezes, fala mais do que 1000 palavras. Então, você pode, eventualmente, trabalhar com isso. E é interessante, como a tecnologia avançando também, os custos vão diminuindo de utilização, né? Uma coisa que era muito cara acaba ficando, em pouco tempo, bem mais acessível. O outro tópico, o terceiro tópico, é a interatividade no local do evento. E aí nós temos inúmeros tipos de utilização, né? O QR Code, por exemplo, ninguém apostava muito, se apostou quando ele chegou, depois as pessoas acharam que não ia pegar, e agora tenho visto em vários locais voltando a utilizar. Então, tem que ver a relação custo-benefício. O que é que aquela tecnologia específica tem, tá? E o que é que ela vai me ajudar. Lembrando que nem sempre em locais que você vai fazer evento que não são grandes cidades, você não tem uma rede de internet boa. Então, às vezes, você vai ter que usar alguns outros tipos de tecnologia que auxiliem, né? Então, aí tudo que vem de rádio, vem eventualmente de celular, porque o sinal não é o mesmo, né? A qualidade do sinal do celular não é a mesma da internet, podem ajudar você a solucionar um problema de tecnológico. Você queria colocar tecnologia, mas não vai conseguir, porque o seu ambiente, o seu local, vamos voltar para aquele exemplo da cidade do interior, que você vai fazer o plantio. Se não tem uma tecnologia de internet, você vai ter que se adaptar a outra, já que você vai querer usar a tecnologia específica naquele momento, tá? Por fim, nós temos os conceitos dos eventos híbridos, que são os eventos que misturam o físico e o virtual, ou seja, aquilo que é presente, está presente e o que não está, tá? O presencial e a distância, e o offline e o online, de diversas formas. Então, você tem, por exemplo, o show que eu pus, né, de Tupac, ele misturou um show físico com uma apresentação virtual. A pessoa não estava nem à distância, na verdade, foi toda uma tecnologia de holograma que foi utilizada. Eu posso utilizar interações de pessoas que estejam no evento e outros não. Já aconteceu isso em alguns eventos, onde os participantes que não estão ali podem interagir via Twitter, via redes sociais. Isso tem acontecido, aliás, muito, né? E também quem está online e quem está offline. De repente, você faz ali uma combinação das pessoas que estão presencialmente estarem conectadas e você conectar aqueles que estão fora, tá? Também é possível acontecer isso. Vai depender muito do tipo de evento. Agora, eventos híbridos são uma tendência. Por quê? Porque você também consegue atingir uns públicos que não podem, de alguma forma, estar naquele momento presente no seu evento. Se a gente considerar que uma das definições de evento é o acontecimento previamente planejado a ocorrer no mesmo tempo e lugar, né, como forma de minimizar esforços de comunicação, então aí você tem que, nem sempre todo mundo pode estar no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo eu posso conectar pessoas e trabalhar as tecnologias, né? É uma área que cresce muito e a área de eventos como um todo tem se utilizado muito bem das tecnologias. Eu acho que as pessoas ficam muito empenhadas, né? Se vocês quiserem ter uma dica de site, o Tempo de Movimentos é um site que eu tirei bastante dos cases que estão ali também. Eles têm uma newsletter que eles mandam para a gente e você regularmente pode acessar o site e ficar mesmo a par do que tem acontecido. Porque às vezes uma grande empresa fazendo um evento grande pode te dar uma dica para uma única ação de um evento pequeno. E isso pode ser o diferencial, porque a questão da busca do diferencial é um problema para o organizador de eventos que sempre busca algo novo.
Por fim, na unidade 8, que está muito ligada à unidade 7, pela questão tecnológica, nós temos a utilização das redes sociais. As redes sociais, elas são inúmeras, cada dia aparece uma hora o Facebook está na moda, agora o Facebook está caindo, o pessoal gosta do Instagram, mas o Instagram tem restrições, o LinkedIn é melhor. Tem que analisar onde está o seu público, primeira coisa. Onde estão as pessoas com quem eu quero falar? Se as pessoas com quem você quer falar ainda estão no Orkut, vá para o Orkut, isso não tem nenhum tipo de problema. O problema é eu falar num lugar e as pessoas que gostariam de me ouvir estão em outros, tá? Só que, quando eu vou participar de uma rede social, eu tenho que ter muito forte assim na minha mente o que eu quero com isso. Então, primeira coisa, para que é que eu vou utilizar aquela rede social? Eu vou analisar primeiro o perfil de cada uma. Vamos começar pelo Facebook. Por exemplo, uma empresa que trabalhe com instalação elétrica de indústrias. Talvez ela tenha que pensar se vale a pena para ela ter um perfil, um fanpage no Facebook. Talvez não. Muitas vezes não. Porque ela não vai atualizar. Porque ela não tem resposta, não tem interatividade, não tem interação. Ela vai começar a colocar a família, né? A pessoa, se é uma empresa pequena, por exemplo, ela vai começar a adicionar família, colegas, vai começar a falar do restaurante da esquina. Aí perdeu a necessidade. Para um evento, mais ainda. Porque um evento tem um tempo útil. Se ele não consegue interação naquele tempo, ele não vai ficar vazio. Então, também é um fato a gente lembrar de que se é um evento que foi pontual, aconteceu uma vez, não vai acontecer mais, exclua o perfil. Isso é importante, né? Vamos fazer uma limpeza aí da nuvem, da web. O conteúdo editorial é outra coisa. Então, eu sei que, sei lá, o Facebook é um momento onde as pessoas podem curtir, e cada vez que ela curte uma fanpage, ela recebe informações para eventos. Isso é perfeito, isso é ótimo, posso mandar, inclusive, fazer interações com as pessoas, receber mensagem, etc. Beleza. Para que eu estimule as pessoas a conversarem comigo, eu tenho que fazer postagem. Qual é o conteúdo das suas postagens? O que você vai falar? Vai falar tudo num dia só? Ou não? Você vai ter que coletar dados. Para isso também você tem que deixar alguém responsável por essa ação. E dar, assim, indicações. Às vezes, muitas coisas acontecem num evento, mas as pessoas não sabem. E aí elas acabam não postando, acabam criando apenas atualizações sempre iguais. Participe, nosso evento será legal. Não é isso, não é para isso que se usa uma rede social. Dá para produzir conteúdo, colocar conteúdo, dar indicações de sites, de palestrantes. Então você cria mesmo um buzz. Até porque você tem que trabalhar forte num período, né? Porque o evento tem um tempo para acontecer. Daí vem o terceiro item, que é a questão da atualização. Então, quantas vezes é necessário que você atualize? Uma por dia, beleza. Então, minimamente uma por dia. Se eu tiver mais coisa, eu faço. Não adianta você colocar 3 no dia, 0 nos outros 3 dias. É melhor colocar uma por dia. Aí você separa, por exemplo, o que a gente chama de notícia quente, notícia fria. Aquilo que é quente, que tem que ser feito na hora, uma promoção, algo de oportunidade, coloca naquele dia. Algo que é frio, não tem um tempo específico, põe no outro. Porque você cria um padrão. Você cria assim. A pessoa, de repente, ela não entrou no Facebook no dia anterior. Você colocou 3 postagens, ela não vê nenhuma. Mas no dia seguinte ela entrou. Ela perdeu uma. Mas ela vai ter a sua segunda. Talvez no dia seguinte ela olhe a terceira. É uma forma também de você dividir o conteúdo que você tem. E sempre deixar uma pessoa responsável por isso. Quem é que será responsável? Essa pessoa tem que ter cuidados básicos, né? Saber escrever bem, não cometer erros, não assassinar a língua portuguesa de forma irremediável, né? Que nem sendo menor de idade, isso não tem jeito. Qualquer pessoa pode assassinar a língua portuguesa. E sofrerá as consequências em relação a isso. Para a imagem do evento, é péssimo, tá? Então, não é só deixar para um estagiário ou para... ô fulaninha, mesmo você que não está fazendo nada da recepção e sai.
A pessoa tem capacidade ou não? É a imagem e a comunicação do seu evento com o público que te interessa. Então, tem que ser alguém que tenha condição de fazer isso bem. Por fim, é um pouco de tudo, né? Mas, de forma especial, a questão da imagem passada. O que é que as pessoas vão perceber disso que eu estou colocando? Como é que elas vão aceitar? Então, aí entra tudo. Se você está usando a rede direito, se você, que tipo de imagem mesmo, aí, fotografias, ou pequenos vídeos, você está colocando lá. Você está escrevendo bem, como é o seu texto. As pessoas estão percebendo isso como, né? Você toma partido, de repente, de campanhas que você pode ferir um e outro no evento. Então, um evento, ele tem um propósito. Se o seu propósito, o propósito do seu evento, ele está coadunando, né? Ele acompanha alguns movimentos, esses básicos que aparecem no Facebook, por exemplo, faz adesão, tudo bem. Mas se não acompanha, evite isso, um clique, né? Mas é só um clique, eu vou compartilhar, vai ser legal. Mas, de repente, você não vai atingir o público pergunta assim, por que eles colocaram esse tipo de compartilhamento, ou mesmo de mensagem? Então, tem que pensar no que é que as pessoas vão pensar. Olhar a sua página, abra a página e olhe com olhos de quem não conhece, tá? Para se colocar no lugar do outro. Toda essa questão da comunicação, é importante me colocar no lugar do outro. Qual é a linguagem que o outro entende, o que o outro vai perceber. São 17h50, nós já atingimos o nosso tempo de explanação. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença do Marcos e da Kelly, que ficaram aqui me ouvindo, me prestigiando. E agora eu vou encerrar a parte da explanação e nós vamos falar perguntas pontuais que vocês tenham feito. Obrigada, até a próxima.